RCP Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde, as notícias no primeiro jornal, como sempre, a abrir os títulos desta edição. O Ministério da Saúde tem até 15 horas de hoje para esclarecer se vai cumprir todas as metas estabelecidas no acordo assinado no ano passado com os 7 sindicatos representativos dos trabalhadores do setor. Trabalhadores da Sociedade Nacional de Engenharia Rural e Florestas, SONERF, têm manifestação marcada para hoje ao meio-dia. Entre várias causas, o SISCAP aponta que a manifestação é justificada com o atraso no pagamento de salários e no envio dos descontos ao INPS. Primeiro curso de pós-graduação em Direitos das Crianças e Adolescentes, promovido pelo Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, começa hoje na cidade da Praia, conferência inaugural proferida pelo presidente do Tribunal Constitucional, José Pina Delgado. Arranca hoje na cadeia central da Praia a segunda edição da Feira de Capacitação Artesanal. Promovida pelo Gabinete do Serviço Social, é uma parceria entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. Espanha arranca no domingo, no País Basco, maratona de 3 eleições em 2 meses. Conhecidos os destaques, o desenvolvimento destas e de outras notícias com o Pedro Paulo Moreira para conferir já de seguida. Bom dia. Bom dia. O Ministério da Saúde tem até às 15 horas de hoje para esclarecer se vai cumprir todas as metas estabelecidas no acordo assinado no ano passado com os 7 sindicatos representativos dos trabalhadores do setor. O secretário nacional do SINTAP lembra que o cumprimento do prazo é vital para o seguimento ou cancelamento da entrega do pré-aviso de greve anunciada para 2 e 3 de maio. No entanto, Luís Lima reconhece que 3 das exigências já estão cumpridas, a começar pela implementação do descanso semanal. Já temos a publicação da lista dos médicos, ainda com alguma deficiência. Nós enviamos ao Ministério uma proposta de correção da lista e nós temos a reação. Uma das correções que nós exigimos é a retroatividade a fevereiro de 2021. Mas nesta lista ainda nós temos o devido enquadramento dos médicos e enquadramento de mais médicos que estão nesta situação, cerca de mais 7 médicos. Como disse, nós temos a publicação da lista dos enfermeiros licenciados, mas esta lista também está incompleta, portanto falta integrar mais alguns enfermeiros. De todo modo, já temos 3 compromissos mais ou menos assumidos, não é? Contas feitas, os sindicatos querem ouvir do governo uma resposta clara sobre o prazo em que as listas dos médicos e dos enfermeiros devem ser refeitas para corrigir as falhas apontadas. E nós queremos ouvir do governo também mais 2 compromissos que terão que ser executados no mês de junho, e o tempo que nós estamos aqui, portanto, a calcular de agora até o mês de junho, os processos levam tempo, levam negociação. Estou a falar da carreira médica e da carreira dos enfermeiros, não é? Que, portanto, terá que ser publicada as carreiras, portanto, no mês de junho. Mas para isso é preciso nós negociarmos em relação do salário, apesar de ter uma tabela e um estudo para a integração dos médicos, mas nós temos de também negociar a questão de qual é o salário de facto é que os enfermeiros e os médicos vão usufruir dentro desta tabela. Luís Lima lembra e que, a propósito do 1º de maio que se aproxima, o secretário nacional do SINTAP anuncia que os 9 sindicatos sediados em São Vicente concordam em promover uma manifestação dos trabalhadores na próxima quarta-feira. Que os trabalhadores devem tomar a consciência de que o 1º de maio não é só de passeio e de festas. Temos de refletir sobre os direitos dos trabalhadores, a posição dos trabalhadores em relação ao patronato, também a contribuição que os trabalhadores dão ao desenvolvimento do país. E então nós não podemos ficar com festas e passeios sem refletir sobre esta data. Não poderá ser um dia feriado só para ficarmos em casa, para descansar. Não, é um dia precisamente para refletirmos. Luís Lima lembra que a manifestação no Dia Internacional dos Trabalhadores foi resgatada no ano passado depois de anos de ausência.
E a União dos Sindicatos de São Vicente decidiu em assembleia, conjuntamente com dirigentes, delegados e ativistas sindicais, marcar o 1º de maio deste ano com uma marcha para chamar a atenção para um conjunto de problemas que afetam os trabalhadores e a vida dos cabo-verdianos no geral. A reportagem Arnaldo Borges. Perda do poder de compra é um dos problemas. Tomás Aquino, presidente da União dos Sindicatos de São Vicente, olha para a questão com preocupação. Como se sabe, nos últimos anos atingiu uma média de 15%, sendo 7,9% de 2022, 4,3% de 2023 e a previsão de 2,6% para o ano de 2024 totaliza cerca de 15% de perda do poder de compra. Desemprego é outro, a redução dos impostos também, promessa do governo, lembra Tomás Aquino. E os trabalhadores aguardam até o momento a redução dos impostos. O desemprego, sobretudo o desemprego jovem, mantém-se em taxas elevadíssimas. Os dados de 2022 indicam que o desemprego jovem foi de cerca de 27%. A precariedade laboral, embora seja um tema que temos reivindicado há muitos anos, mantém-se. Os contratos de trabalho a prazo estão a fazer escola aqui no país, mas o mais grave são os contratos de prestação de serviço. Contratos que deviam ser contratos de trabalho, entretanto são celebrados como contrato de prestação de serviço, criando assim uma situação de trabalho indigno e de precariedade laboral que deve ser combatido. O presidente da União dos Sindicatos de São Vicente chama a atenção para a questão que apresenta como um problema ultrapassar descontos que são feitos aos trabalhadores e que não são transferidos para o INPS. Tanto pelos empregadores privados aqui no país, como pelo governo, pelas autarquias locais, retêm os descontos dos trabalhadores e depois não remetem estes descontos para a Segurança Social, prejudicando assim estes trabalhadores na questão da assistência médica e também na reforma. Trabalhadores de institutos públicos e privados aqui no país que não têm cobertura de Segurança Social porque as entidades não os inscrevem no sistema de segurança social. Incumprimento por parte do governo de acordos assinados com os sindicatos é outro dos motivos que desperta a União dos Sindicatos de São Vicente para a marcha de 1 de maio próximo. Sindicatos que não esquecem o processo de revisão do Código Laboral. Já é do conhecimento público. A revisão que se pretende do Código não é no sentido de criar melhorias nas condições laborais aqui no país, mas na perspectiva de fragilizar e retirar ainda mais direitos que os trabalhadores conquistaram ao longo dos anos. Estes são alguns dos problemas que mobilizam a atenção dos trabalhadores e dos cabo-verdianos no geral, que justificam a marcha de 1 de maio, Dia dos Trabalhadores, e que devem mobilizar também participação massiva, apela Tomás Aquino. E os trabalhadores da Sociedade Nacional de Engenharia Rural e Florestas, SONERF, têm manifestação marcada para hoje ao meio-dia. Entre várias causas, o SISCAP aponta que a manifestação é justificada com o atraso no pagamento de salários e no envio dos descontos ao INPS. A reportagem Ailson Martins. O vice-presidente do SISCAP afirma que os trabalhadores da Sociedade Nacional de Engenharia Rural e Florestal, SONERF, também estão a reivindicar a implementação do plano de cargos, funções e remunerações. O motivo da manifestação tem a ver com o atraso do pagamento do vencimento, a não publicação e implementação do PCCS ou PCFR da SONERV, atraso nos envios dos descontos do INPS dos trabalhadores ao Instituto Nacional de Previdência Social INPS, ao abrigo da lei, que tem vindo a criar alguns constrangimentos aos mesmos. Francisco Furtado diz ainda que foi solicitada alguma informação sobre a sustentabilidade económica de SONERF e, até agora, os trabalhadores e sindicatos não obtiveram qualquer resposta. Incumprimento de procedimento administrativo por parte do Ministério da Agricultura e Ambiente, que tem como consequência a falta
de resposta de uma nota enviada pelo SISCAP desde o mês de janeiro do ano em curso, solicitando as informações necessárias sobre a sustentabilidade econômica da empresa Sonerv e da existência ou não de um processo negocial de fusão entre a Sonerv e a Água de Rega e ou extinção da Sonerv na sequência de alguns rumores que têm vindo que circulam entre os trabalhadores. O vice-presidente do SISCAP, Francisco Furtado, frisa que após a manifestação de hoje, os trabalhadores aguardarão uma resposta do Ministro da Agricultura para depois decidirem qual será a próxima forma de luta. O primeiro curso de pós-graduação em Direitos das Crianças e Adolescentes, promovido pelo Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, começa hoje. A conferência inaugural sobre direitos humanos e fundamentais da criança e do adolescente vai ser proferida pelo presidente do Tribunal Constitucional, José Pina Delgado. O coordenador do curso, Alassana Valdés, licenciado e mestre em Direito Privado, advoga que esta é a altura mais adequada para a concretização do curso. De mais a mais, o Estatuto da Criança e Adolescente está em processo de revisão e há um novo regime jurídico geral da proteção das crianças e adolescentes em situação de perigo, aprovado no ano passado. Eu acho que faz sentido, não só numa perspectiva de capacitar melhor os defensores e promotores desses direitos, mas também de discutir, de ver que as soluções previstas nesses instrumentos legislativos, nomeadamente a Constituição, em especial o regime jurídico geral e o ECA, que se essas soluções são mais ajustadas de questões que se colocam no âmbito do direito das crianças e dos adolescentes, quer numa perspectiva de promoção, quer na perspectiva de proteção desses direitos e dos seus interesses. A interdisciplinaridade é uma das características do curso, que tem como destinatários, diversos atores, não apenas juristas, como realça o coordenador. Também para os assistentes sociais, os jornalistas, os agentes de Polícia Nacional, das várias corporações de Polícia Nacional, os psicólogos, os sociólogos, ou seja, qualquer pessoa que tenha interesse ou que trabalha nessa área de direito da criança na perspectiva da sua promoção, proteção, não é? Pode participar deste curso, porque nós tentamos misturar, ou seja, fazer aquele interdisciplinaridade para ser um curso que tem uma perspectiva jurídica, mas que também tem uma perspectiva social. A sessão de abertura vai ser presidida pela Ministra da Justiça, Joana Rosa. O novo curso de pós-graduação do ISCJS é inaugurado hoje com uma conferência aberta sobre direitos humanos e fundamentais da criança e do adolescente, pelo presidente do Tribunal Constitucional, José Pina Delgado, ele próprio professor auxiliar do Instituto. Arranca hoje na cadeia central da Praia a segunda edição da Feira de Capacitação Artesanal, promovida pelo Gabinete do Serviço Social. É uma parceria, Ernestina Lopes, entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. Esta atividade está enquadrada nas atividades culturais desenvolvidas na cadeia central da Praia como forma de capacitação dos reclusos no domínio da arte. O diretor-geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social, Odair Pedro, fala do propósito desta feira de artesanato, que já vai na sua segunda edição. O plano de atividades da Direção-Geral e do Estabelecimento Prisional da Praia prevê um leque de atividades, seja ela de formação e capacitação profissional dos indivíduos privados de liberdade, mas também de outras atividades que têm por pano de fundo a reinserção social daqueles que estão privados de liberdade. Portanto, nós estamos a criar condições de execução das penas privativas de liberdade
de uma forma mais humana e mais racionalizadora possível. E no domínio das atividades culturais que acontecem em todos os estabelecimentos prisionais, e neste caso em concreto no estabelecimento prisional da Cadeia Central da Praia, um conjunto de atividades direcionadas ao artesanato, à pintura, à escrita, à poesia, os programas musicais e a dança também. O recluso, sublinha o diretor-geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social, mesmo estando privado da liberdade, pode criar e contribuir para a melhoria do artesanato a nível nacional, salientando que a história de um povo pode ser reproduzido em qualquer contexto. E as artes também refletem a história do povo dentro do estabelecimento prisional. É fundamental porque nós estamos a criar um espaço também de interação e de contacto da sociedade e dos artesãos para com os reclusos e dos reclusos para com os artesãos. Nós estamos a priori a trabalhar esses indivíduos competências para a sua reinserção social efetiva. E conduzir essas pessoas através da arte também é a nossa estratégia, é a nossa bandeira. E isso servirá também como elemento catalisador para transformar a vida das pessoas que estão lá privadas de liberdade. O ato da abertura da segunda edição da Feira de Capacitação em Artesanato acontece a partir das 9h30 e será presidido pela Ministra da Justiça, Joana Rosa. E depois de mais de uma década de ausência, a Biblioteca Nacional retoma com a Grande Feira do Livro na cidade da Praia, que arranca de 26 deste mês de abril a 5 de maio, com o propósito de imprimir uma nova dinâmica no mercado livreiro em Cabo Verde e facilitar o acesso aos livros. O evento conta com o apoio financeiro da Cooperação Portuguesa no valor de 100 mil euros. Maria José Macedo. A Grande Feira do Livro deixou marcas na memória dos cabo-verdianos e também saudades, frisou o presidente da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, Matilde Santos, que anuncia agora a retoma da Grande Feira após mais de uma década e o propósito a que visa esta edição. O propósito é imprimir uma nova dinâmica no mercado livreiro em Cabo Verde e facilitar o acesso ao livro. A Grande Feira do Livro de Cabo Verde 2024 realiza-se no âmbito também das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, sob o lema Liberdade e Literatura. E participam nesta edição várias editoras, temos mais de 2 dezenas entre editores, livreiros e instituições também especializadas. Esta edição irá decorrer de 26 de Abril a 5 de Maio, inclusive nos fins de semana e feriados, no Largo do Memorial Amílcar Cabral, e contará com atividades lúdicas, debates, ou seja, painéis de debates, temos 5 painéis de debates, esplanadas, teremos espaço de restauração e espaço infantil. A grande novidade nesta retoma da Grande Feira do Livro são os descontos dos preços dos livros, que variam de 20% a 40%, e nas últimas horas da feira de 50% a 80%. A entidade financiadora do evento é a Cooperação Portuguesa, que esteve representada pelo embaixador de Portugal em Cabo Verde, Paulo Lourenço, que vê a retoma desta Grande Feira do Livro como um novo ciclo que se abre. Daí o interesse no investimento feito de 100 mil euros. O investimento feito pela Cooperação Portuguesa, através do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, está orçado em 100 mil euros. E esta aposta assenta numa prioridade, a prioridade que é dada no nosso Programa Estratégico de Cooperação Portugal-Cabo Verde, 2022-2026, prioridades e eu que damos, e cito, desenvolvimento de políticas de promoção de bibliotecas, arquivos e criação artística ou literária, bem como na implementação do Plano Nacional de Leitura. Esta retoma da Grande Feira do Livro no Largo do Memorial Amílcar Cabral coincide com a celebração dos 50 anos de 25 de Abril e dos 50 anos da libertação dos últimos presos políticos no campo de concentração de Tarrafal. Por isso, o evento está sendo organizado sob o lema Liberdade e Literatura. E uma criança de 6 anos de idade encontra-se fora do sistema de ensino desde o mês de março passado por causa de desavenças entre a mãe do menino e a coordenadora da Escola Básica de Achada Riba, em Assumada. A denúncia é feita pela mãe da criança, que alega ainda a existência de discriminação por parte da professora dentro de sala de aula e pede justiça às autoridades competentes. Esta é uma reportagem da Ângela Monteiro.
Silvânia Vieira, afirmou publicamente que, após um desentendimento com a coordenadora da Escola Básica da Xadariba, em Assumada, que é também sua vizinha, o filho de apenas 6 anos vem sofrendo maus tratos e discriminação na escola onde frequenta o primeiro ano. Que se fazia uma denúncia que é para ser resolvido na escola de governadora da escola e pessoa de minha filho, Cisa Moura, Neuza Moura. Então, essa está junto as duas, essa está fazendo justiça com minha filho na escola, para morrer problema comigo. Mas essa está junto lá pessoal e da profissional. Se é exatamente a minha filho, já me faz queixa na polícia, já me faz na delegado, a única coisa que é flan é para me passar com a pessoa e com o governador, mas tudo coisa está fica direto. E depois já me faz na ICA, exata espera só para tribunal, já me vai para tudo. Contou-nos que o pequeno está em casa desde o dia 4 de março e que ela foi pessoalmente constatar a atitude negativa e falta de estratégia para lidar com o educando em sala de aula. Vai pessoalmente na sala, está hoje minha filha por um canto de sala, todo menino sentaram textura e menos de meu. E minha filha já para de ir à escola desde antes de Páscoa. Para hoje, ainda minha filha acaba a escola. Para morar com essa se sente insegura, para morar minha filho, eles gostam de pôr guarda na porta que a Teresa entra. E a amigo que ainda plano, que a Teresa vai para morar com você. A mim vai de repente, hoje que essa faz minha filho. Então gosto que está guarda lá, que essa Teresa quem entra, nunca sabe gosto que você pode fazer de pior para minha filho. Já vai pedir lá na diretor para mudar minha filho de sala, mas essa flama que ela tem uma solução, mas que dá. Para morar minha filha já está na fim de período de escola. Disse, por outro lado, que o filho está hoje numa situação delicada. A nossa equipa de reportagem vai continuar tentando uma reação do ICA e também dos restantes visados neste caso. E na atualidade internacional, Espanha inaugura no domingo um calendário eleitoral que inclui 3 eleições em menos de 2 meses, com impactos diretos no governo central, liderado pelo socialista Pedro Sánchez. No domingo, há eleições autónomas no País Basco e na sexta-feira seguinte arranca a campanha das regionais da Catalunha, marcadas para 12 de maio. Seguem-se em 9 de junho as eleições para o Parlamento Europeu, como vai acontecer em todos os Estados-membros da União Europeia. As eleições bascas e catalãs foram antecipadas pelos respectivos governos regionais, liderados pelo Partido Nacionalista Basco, PNV de centro-direita, e pela esquerda republicana da Catalunha, ERC independentista. O atual governo de Sánchez foi viabilizado em novembro passado por uma geringonça de 8 partidos, que incluem formações de esquerda e de direita, assim como nacionalistas e independentistas das Canárias, Catalunha, Galiza e País Basco. Agora 7 da manhã, 23 minutos, final desta edição do primeiro jornal para esta sexta-feira, hoje dia 19 de abril de 2024. Notícias em permanência nas plataformas da RTC na internet. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV, tempo. Está na altura de estabelecermos o nosso habitual contacto com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica para conferirmos a informação sobre